15. A República. A Revolução tem uma atração irresistível por esta forma de governo que chamamos República e uma antipatia invencível com as duas outras formas de governo, aristocracia e monarquia. É sensato que uma república possa não ser revolucionária, enquanto uma monarquia e uma aristocracia possam sê-la. Não é a forma política que faz um governo passar para o lado da revolução. São os princípios que ele adota e segundo os quais regula sua conduta. Todo governo que não respeita, na teoria e na prática da legislação e dos atos, os direitos imprescindíveis de Deus e de sua Igreja, é um governo revolucionário. Que seja uma monarquia hereditária, eletiva ou constitucional, uma aristocracia, um parlamento, uma república, uma confederação e etc., ele é revolucionário e se insurge contra a ordem divina. Ele não é, se a respeita. Dito isto, é curioso observar que a forma democrática ou republicana é a única que não tinha nenhuma sanção divina. As duas sociedades diretamente constituídas por Deus receberam de sua sabedoria paternal uma forma monárquica mesclada de aristocracia. A família é uma monarquia onde o pai comanda e governa soberanamente, mas com a ajuda da mãe, que representa o elemento aristocrático, cuja autoridade é real, se bem que secundária. Quanto às crianças e aos serviçais, elemento democrático, eles não possuem na família nenhuma autoridade propriamente dita. O mesmo acontece na Igreja. A Igreja é uma monarquia espiritual mesclada de aristocracia. O Papa é verdadeiramente o monarca religioso dos homens. Mas, ao lado dependente de seu poder supremo, Deus estabeleceu o poder do episcopado, que é na Igreja o poder aristocrático. O conjunto dos fiéis, que é o elemento democrático, não tem mais autoridade que as crianças numa família. A partir deste fato duplo, não seria razoável concluir que a democracia não é filha do céu e que a república, tal como entendem-na hoje em dia, possui ligações secretas com o princípio funesto da revolução? A democracia, disse Proudhon, fonte insuspeita, é a inveja. Ora, a inveja, segundo Bossuet, não é mais que a negra e secreta consequência de um orgulho fraco. Um sátiro dizia recentemente: democracia, demoniocracia. Talvez seja um pouco mordaz, mas ele poderia dizê-lo verdadeiramente. O certo é que as repúblicas, sendo quase sempre verdadeiras badernas, todos os trapalhões, advogados sem causa, médicos sem clientela, tagarelas, ambiciosos imberbes, levam-nas altamente em conta, e o diabo não pediria mais do que pescar nesta água turva. A república gera invariavelmente a anarquia ou o despotismo, e eis porque ela é tão cara à revolução. Sem abolir as ideias republicanas, eu aconselharia fortemente a um adolescente suspeitar bastante delas. Ele arriscaria perder nelas os verdadeiros e bons instintos da fé e da obediência, sem contar o sério perigo de ali perder sua cabeça, como muitos outros. No extremo oposto encontra-se o absolutismo monárquico, o poder sem freios, sem controle. Eu o creio verdadeiramente mais fatal que a pior das repúblicas. A nação inteira está, como sob os imperadores pagãos, como o povo russo, à mercê de um homem, e este homem está munido de todo o poder. O cesarismo é anticristão e revolucionário ao primeiro grau. 16. A lei. A revolução tem ciência de que não passa de anarquia, e a anarquia mete medo em todo o mundo. Para dissimular seu princípio e se dar aparências de ordem, ela vale-se enfaticamente daquilo que é chamado legalidade. Ela nada faz que não seja em nome da lei. Em 1789, ela minou a ordem social, política e religiosa em nome da lei.
Em nome da lei, decretou, em 1791, o cisma e a perseguição. Em 1793, sempre em nome da lei, assassinou o rei da França, estabeleceu o terror e cometeu estes horríveis atentados que todos conhecem. É em nome da lei que há meio século ela faz guerra à igreja, ao poder, à verdadeira liberdade. Não será inútil recordar brevemente aqui a verdadeira noção de lei. A lei é a expressão da vontade legítima do superior legítimo. Para que uma lei obrigue-nos conscientemente, para que ela seja verdadeiramente uma lei, são necessárias essas duas condições essenciais. Primeiro, que ela emane de nosso legítimo superior, e segundo, que não seja um capricho, uma vontade má e perversa deste superior. Eis porque eu disse uma vontade legítima. Quais são nossos superiores legítimos? Quando suas vontades são vontades legítimas? Uma pergunta dupla de fácil resolução. Somente Deus é, falando propriamente, nosso superior. Se nós devemos obedecer aos homens sobre a terra, será porque estes estão investidos por Deus do poder para comandar-nos. Depositários da autoridade de Deus, eles se tornam nossos superiores. Todo superior sobre a terra não é senão um delegado de Deus, seu representante, e nunca deve impor a seus subordinados uma vontade oposta àquela de Deus. Este princípio é o fundamento de toda a lei. Ora, nós temos sobre a terra 3 tipos de superiores: o Papa e o Bispo na ordem religiosa, o soberano na ordem civil, o Pai na ordem familiar. Cada um é superior legítimo e tem o direito de comandar-nos em nome de Deus. Esta ordem nós expomos-la a toda hora. É a subordinação ordinária da família ao Estado e de um e outro à Igreja. Então, para que a vontade de meu Pai obrigue-me conscientemente, é absolutamente necessário, mas também suficiente, que ela não seja oposta a uma lei superior, quer dizer, uma lei do Estado ou uma lei da Igreja. Para que uma injunção do poder civil, por sua vez, coaja-me, é necessário e suficiente que ela não seja contrária à lei, a uma direção da Igreja. Sem esta condição indispensável, nós não somos obrigados a obedecer, ao menos conscientemente. E longe de ser uma lei, esta injunção é um abuso de poder, um capricho tirânico, uma violação flagrante e culpável da ordem divina. Quanto à Igreja, sua garantia, quanto a nós, repousa sobre a palavra de Deus, que sempre a assiste no exercício de seu poder. Ela detém o privilégio divino e incomunicável da infalibilidade em todo o ensinamento, de tal sorte que as nações, tanto quanto os indivíduos, podem, sem risco algum, se abandonar à sua conduta e receber suas prescrições. Escutar a Igreja é escutar Deus. Desprezá-la é desprezar a Deus. Aquele que vos escuta, me escuta. Aquele que vos despreza, me despreza. Ora, não existe relação entre a lei, a verdadeira lei, e o que a evolução ousa assim chamar. A lei, diz ela, é a expressão da vontade geral. Não, a lei é a expressão da vontade de Deus, e a vontade geral não é nada, ou antes, é criminosa, pois ela é contrária à vontade divina promulgada infalivelmente pela Igreja Católica. A dúvida não é possível. Esta é uma questão de fé e de bom senso. Dá-se o mesmo no Estado cesarista. A lei, a verdadeira lei que comanda, não é expressão da vontade soberana. Quero dizer, sua vontade é caprichosa, oposta à vontade de Deus, o soberano dos soberanos. O cesarismo é o domínio autocrático e brutal do homem sobre o homem. A lei cesarista não é uma lei. Ela é frequentemente uma blasfêmia e um sacrilégio. A lei não é a expressão da vontade do homem, independentemente da vontade de Deus. Recordemos nessa definição errônea da lei a pérfida habilidade do ceticismo revolucionário.
Ele não ataca frontalmente o dogma católico. Ele o faz de modo sorrateiro. Deste modo, habitua os povos e os soberanos a sobrepujarem a Deus, à Igreja, ao cristianismo inteiro. É como a religião do homem decente, que substitui a tão célebre religião cristã e que não é outra coisa que a ausência completa da religião. O ateísmo social e legal data de 1789. Ele é muito real, apesar de puramente negativo. Não mais Deus, Cristo, Igreja e fé. Ao invés de tudo isso, o povo e a sua lei. Eu observo a lei, a legalidade, tal como a revolução faz-nos praticar, como uma sedução satânica mais perigosa que todas as violências. Não é preciso dizer que as leis civis e políticas, que não são contrárias às leis e os direitos da Igreja, conscientemente sujeitam todos os súditos, padres e bispos, tanto quanto os demais cidadãos. Na dúvida, somente a Igreja, através dos bispos e do soberano pontífice, é competente para decidir se é preciso obedecer. Se, ao contrário, a lei civil é evidentemente contrária ao direito católico, é o caso de se responder em coro com os primeiros discípulos do Senhor. É melhor obedecer a Deus que aos homens. 17. A liberdade. Eis uma máscara que é preciso arrancar da revolução. Eis uma grande e santa palavra da liturgia cristã que o gênio do mal abusa de todas as maneiras. A liberdade é, para cada um de nós, o poder de fazer o que se deve fazer, quer dizer, o que Deus quer, o bem. A liberdade absoluta e perfeita não é deste mundo. Não a teremos senão no céu. Na terra, a liberdade e o poder de fazer o bem é sempre imperfeita. Com o poder de fazer o bem, possuímos a possibilidade de fazer o mal. Tal possibilidade, que não podemos desprezar, não é uma faculdade, uma potência. Nossa liberdade cá embaixo é imperfeita, pois ela é sempre restringida por qualquer obstáculo originado da fraqueza humana, da perversidade dos homens ou dos ataques do demônio. Em religião, a liberdade consiste em poder conhecer e praticar plenamente a verdade religiosa, quer dizer, a religião católica, apostólica, romana. E, para o Papa e os bispos, a faculdade plena e completa de ensinar e governar os fiéis, e, para estes, de poder obedecer-lhes sem entraves. A verdadeira liberdade religiosa é apenas esta. Na ordem civil e política, a liberdade é, para os governantes, o poder de exercer todos os seus direitos legítimos. Para os governantes e os governados, o poder de cumprir sem obstáculos todos os verdadeiros deveres do cidadão. Todas as verdadeiras liberdades civis e políticas estão contidas dentro desta definição, pelo menos naquilo que elas possuem de essencial. Enfim, na ordem da família, a liberdade é, para o pai e a mãe, a faculdade de plenamente exercer todos os seus verdadeiros direitos sobre os seus filhos e serviçais. E para todos, o poder de cumprir com seus respectivos deveres. Tudo é bom e santo na liberdade, na verdadeira liberdade. Quanto mais ela é completa, mais é ordenada. A própria autoridade não se instituiu senão para proteger a liberdade. Dito isto, há 3 maneiras de entender e querer a liberdade para as sociedades tanto quanto para os indivíduos. Primeiro, a liberdade de fazer o bem com menos obstáculos possíveis. Segundo, a liberdade de fazer o bem e o mal com a mesma facilidade. Terceiro, a liberdade de fazer o mal obstaculizando o bem. Primeiro, a primeira destas 3 formas constitui a verdadeira e boa liberdade, a liberdade menos imperfeita deste mundo, a liberdade tal como Deus a quer e tal como a Igreja reclama, ensina e pratica.
Esta liberdade relativamente perfeita não é uma utopia, não mais que a justiça e as outras virtudes morais oferecidas aos homens e às sociedades por Deus e pela Igreja. Essas virtudes são sempre imperfeitamente praticadas, mas são sempre praticáveis, e devemos tender a praticá-las perfeitamente. Assim é com a liberdade. Quanto mais facilidade nós temos para fazer o bem, mais somos livres e mais estamos em ordem e em verdade. Mais os poderes deste mundo dão-nos condições para fazer o bem, mais eles eliminarão os obstáculos que ferem a liberdade e mais cumprirão os desígnios de Deus, que quer o bem de todas as coisas e, em todas elas, expulsa o mal. E se perguntarmos como os poderes humanos poderão conhecer com certeza os obstáculos dos quais devem distanciar-se para proteger e desenvolver a liberdade, a resposta é simples. Naquilo que toca à ordem religiosa e moral, a Igreja os dirigirá seguramente, como sempre dizemos. E, nas questões puramente temporais e políticas, uma vez salvaguardando o interesse superior das almas, estes poderes tomarão, para assegurar a liberdade do bem e reprimir o mal, todas as medidas que lhes serão ditadas pela experiência e pela razão. Segundo, a liberdade de fazer o bem e o mal, a mesma proteção dada aos bons e aos malignos, à verdade e ao erro, à fé e à heresia, tal é a segunda forma sob a qual podemos conceber a liberdade. É deste modo que a concebem os liberais. Não falo aqui daqueles ímpios que demandam uma liberdade para o bem e para o mal, na esperança de ver o mal triunfar do bem. Falo dos liberais honestos e cristãos que amam a Igreja, que detestam a desordem e a revolução, que desejam o combate, pois creem de boa fé que o bem sempre acabará por triunfar. Temendo sem dúvida chocar os indiferentes e os ímpios, eles fazem concessões aos princípios e rejeitam, como imprudente e perniciosa, a noção pura e verdadeira da liberdade, tal como a Igreja Católica sempre professou há 18 séculos, tal como venho expondo em palavras. Eles abandonam o plano da verdade inflexível, a casa paternal, para perseguir o filho pródigo, na esperança de trazê-lo de volta. Eles se enganam. A verdade, somente a verdade, é capaz de livrar-nos do flagelo revolucionário. Veritas liberabit vos, diz o Evangelho. Aos liberais me parece faltar fé e coragem, abandonando assim o partido da santa liberdade. A fé, pois eles duvidam da providência de Jesus Cristo sobre sua Igreja e porque aceitam como fato consumado a dominação iníqua dos princípios revolucionários do mundo. A coragem, pois eles frequentemente adotam as ideias liberais a fim de não serem taxados pelo mundo moderno de espíritos retrógrados, de utopistas, de homens da Idade Média. Eles erigem como princípio o que não é mais que uma necessidade de transição e não percebem que essa pretensa teoria de igualdade entre o bem e o mal é tão contrária à fé quanto ao bom senso. A experiência diária não está aqui para atestar que, seguindo a corrupção de nossa pobre natureza decaída, nós somos mais portadores do mal que do bem. Não é um fato incontestável e mesmo artigo de fé. Favorecer ambos ao mesmo tempo é expor-nos a uma perdição quase certa. Pôr a verdade confinada junto ao erro, o bem com o mal, a justiça com as nossas paixões. É o que fez Santo Agostinho dizer que a liberdade do erro seria para a alma a pior das mortes. E o que é verdade para cada um de nós é mais quando se trata das sociedades. Nenhuma sociedade pode servir a dois mestres, e o meio-termo não é possível quando se trata de princípios. Mas, diz-nos o liberalismo, sede coerentes com vós mesmos e não peçais, como nós o fazemos hoje, para ser dispostos no mesmo nível que nossos adversários. Não queremos esta igualdade como princípio.
Fazemos aos poderes opressores um argumento ad hominem e nada mais. Fazemos um apelo legítimo e razoável à sua equidade natural, sem pôr nada de mundano na questão de princípio. Concordam conosco a menos, nos diriam, naquilo em que concordam com os demais cidadãos. É um direito natural. Falando assim, católicos e liberais, estamos de acordo. Mas isso não é uma razão para não desejar o melhor, para não tender a uma condição normal. A liberdade do liberalismo é melhor que a opressão. Isso é tudo. Ela não deve ser encarada como um fim, nem como princípio. Mas a Igreja reclamou esta igualdade em todos os seus argumentos. Sim, mas em qual sentido? A Igreja nunca reclamou esta liberdade bastarda do bem e do mal, mesmo em meio às perseguições. Eu não saberia lhes dizer de outra maneira, senão argumentos ad hominem. Jamais aprovaram como um direito a liberdade para o erro e o mal, mas nunca perdiam as almas em volta deles. A Igreja é a sociedade do bem, da verdade. Ela não quer e não pode querer senão a verdadeira liberdade, a liberdade do bem, o poder de ensinar e praticar a verdade. Pelo amor de Deus, não confundamos o possível com o desejável e não erijamos como princípios necessidades tristes e passageiras. Então, quando formos os mais fortes, falaremos somente de autoridade e falaremos apenas de liberdade quando formos os mais fracos. Isso é justo? Seria muito pouco justo, tanto assim que a Igreja não o faz. Fraca ou forte, oprimida ou triunfante, ela diz com uma mesma voz a todos os homens, aos bons como aos maus: a verdade e o bem merecem vosso amor. O mal vos perde. Quanto mais deis liberdade ao bem, mais sereis benquistos por Deus neste mundo e no outro. Quanto mais a deis ao mal, mais sereis miseráveis. Deus dá autoridade aos homens apenas para proteger o livre exercício do que é bom e honesto. Todo príncipe, magistrado, pai de família, que usa de sua autoridade para proteger outra coisa que o direito, a verdade e o bem, abusa dos dons de Deus e perde sua alma. A Igreja nunca disse nada diferente disso. Seu direito, tanto quanto seu dever, é sempre reclamar, frente aos poderes da terra, a liberdade do bem e a proteção desta liberdade. A Igreja encontra-se face a face com as potências inimigas, ou com os poderes indiferentes, ou com os amigos. Ela diz aos primeiros: por que me atinges? Eu tenho o direito de viver, de falar, de cumprir minha missão divina, que é benéfica. Vós errais ao fazer-me mal, a não me deixar livre. Ela diz aos segundos: aqueles que não estão comigo estão contra mim. Por que permaneceis indiferentes à causa de vosso Deus? Por que tratais a mentira do mesmo modo que a verdade, o mal do mesmo modo que o bem, Satã do mesmo modo que Jesus Cristo? Vós não tendes o direito de permanecer nesta indiferença. Ela diz aos terceiros: vós estáis na verdade e fazeis a vontade de Deus. Ajudai-me o mais que possais para fazer reinar Jesus Cristo, e como Jesus Cristo, a verdade, a justiça, a paz, a felicidade. Ajudai-me a fazer desaparecer o mais completamente possível tudo o que é contrário à boa e santa vontade de Deus e à verdadeira felicidade dos homens. Tal é a linguagem da Igreja em meio ao mundo. No fundo, ela pede uma só e mesma coisa: a liberdade do bem, a única liberdade verdadeira. Haverá 2 pesos e 2 medidas, liberdade para nós e opressão para os demais? A Igreja não tem, como seu divino mestre, mais que um peso e uma medida. Ela ama, ela favorece o direito, a verdade, o bem. Ela repulsa e detesta tudo o que é errado, tudo o que é mau e injusto.
Qual é o cristão que ousará dizer que Satã tem no mundo os mesmos direitos que o Cristo? Eis, todavia, o que é no fundo a pretensão do liberalismo. A Igreja, e nós com ela, reclamamos os direitos da verdade, porque somente ela tem direitos. Nós ignoramos aqueles que ousam clamar pelos direitos do erro, os direitos da heresia, os direitos do mal, pois o erro, a heresia e o mal não possuem direito algum. Existem, digo, necessidades de fato que frequentemente obrigam a autoridade a fechar os olhos às desordens que ela não pode impedir. Porém, seu dever é eliminar os abusos o melhor e mais cedo possível. Esta indignação de um grande número de cristãos ao tema da opressão do mal é em verdade muito estranha. No seio de suas famílias, no cuidado de seus filhos e de seus serviçais, oprimem e reprimem o mal tanto quanto podem, mesmo à força quando a doçura não basta. E acham malsão que a Igreja e o Estado ajam como eles, salvaguardando a moral, a fé, a honra, a salvação de suas famílias. Eles cumprem um dever sagrado, primeiro dentre seus deveres. E quando a Igreja e o Estado católicos, cumprindo este mesmo dever, erguem o braço para atingir os corruptores públicos da fé, da moral, de toda a sociedade, a Igreja e o Estado tornam-se tiranos, cruéis poderes, intolerantes e fanáticos. Mas este é o liberalismo que tem dois pesos e duas medidas. Ele confunde o moderalismo, quer dizer, a tolerância doutrinal, com a moderação, a tolerância pessoal ou a caridade, e nisto põe-se gravemente à margem da regra católica. O liberalismo não é nada mais que um acomodamento da revolução. Eis porque a revolução tem-lhe tantas simpatias. A liberdade do bem e do mal é um engodo pelo qual a serpente revolucionária seduz uma grande quantidade de espíritos confiantes, como fez outrora, apresentando a Eva, com toda uma gama de belas promessas, não o fruto da árvore da ciência do mal, mas o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Mas então, desobrigamos a Igreja da obediência aos poderes deste mundo, porém dizemos que ela mesma obedece a eles. A Igreja não exerce inutilmente os poderes deste mundo. Quando os soberanos temporais escutam sua voz e quando são cristãos, ela lhes apela para ajudá-la na salvação de todos, protegendo a liberdade de seu ministério, descartando os inimigos da fé e contendo pelo temor os homens perversos, para os quais a persuasão não é suficiente. Isto é se pôr a serviço do poder? Quando um príncipe não é católico, a Igreja não pede a ele nenhuma ajuda e se contenta com o argumento ad hominem citado acima. É que, mais ou menos, segundo as circunstâncias, fazemos tudo em nossa sociedade moderna, em que não mais repousa sobre uma base católica. Pedir mais seria uma imprudência, além de uma pura perda de tempo. Nós não cremos no poder da verdade por ele buscar ajuda humana? Nós cremos firmemente no poder da verdade, mas também cremos com a mesma força e convicção no pecado original. Tudo que é bom tem a necessidade de ser protegido neste mundo, pois o mundo é pervertido e há muitos perversos. A sociedade, tanto religiosa quanto civil, foi estabelecida por Deus apenas para organizar a defesa dos bons contra os maus. O Estado protege o comércio. Ele protege as artes, as ciências, a propriedade. E por acaso, quando é cristão, ele não cuidará do mais precioso dos dons do céu, a verdade, esta liberdade e este direito de nossas almas? Proteger, lembrai-vos bem disso, não é dominar. Se, frequentemente, os príncipes cristãos assim compreenderam a proteção, cometeram um grande erro e Deus puniu-os por isso. Mas este abuso não destrói o princípio e a Igreja tinha e terá sempre razão de dizer às autoridades humanas: vós deveis ajudar-me. Não é somente para o governo da sociedade temporal, mas sobretudo para a proteção da Igreja que o poder foi dado aos príncipes. Assim falava Gregório VI e Pio IX
ainda mais explícito, declara que a autoridade suprema não é dada aos príncipes para o governo do mundo, mas sobretudo para a defesa da Igreja. O próprio Pio IX remete textualmente esta sentença ao Papa São Leão o Grande. Este é o ensinamento formal da Santa Sé que os liberais sinceramente católicos deveriam ter mais em conta. O Estado cristão é o filho querido, o defensor e o servidor de sua mãe, a Santa Igreja, e de seu pai espiritual, o soberano pontífice. Ele protege a Igreja servindo-a e, segundo o ensinamento formal da Santa Igreja, formulado na bula dogmática Unam Sanctam, o príncipe católico é chamado para combater pela Igreja ad natum et patientiam sacerdotes, com o assentimento do pontífice e na medida que este julga conveniente. Não há nada a temer para a Igreja na proteção que ela reclama aos príncipes verdadeiramente católicos. Essa proteção não é mais que uma devoção eficaz e dócil. Concordarão conosco que, ao menos, há liberais e liberais? Sim, certo. Mas por acaso há liberalismo e liberalismo? Isto é o principal, pois trata-se aqui de uma questão de princípios e não de pessoas. Quem não estima o caráter e a retidão de intenções dos liberais católicos? O que me parece óbvio é que eles defendem a boa causa de modo a comprometê-la através de uma prudência muito falsa, sem espírito de fé, com argumentos que pecam pela base. O liberalismo não é um princípio capaz de suportar um exame aprofundado. Seus partidários não se dão conta daquilo que querem. Creem ter uma doutrina, mas possuem apenas sentimentos. Creem defender os princípios, pois apresentam alguns. Estes princípios, destacados do princípio, são ramos separados do caule. Neles não há seiva nem vida. O princípio liberal, se o levarmos a sério como uma tese doutrinal, levará a uma heresia formalmente condenada pela Santa Sé do tempo de Felipe o Belo. Heresia mãe do dogma revolucionário e que pela primeira vez na França ousava negar a subordinação do poder temporal ao poder espiritual, do Estado à Igreja. A Santa Sé condena este erro e define por sua vez que toda criatura humana deve ser submissa ao Pontífice Romano pelo bem de sua salvação. Toda criatura humana quer dizer todo magistrado, todo rei, todo governo. A liberdade do bem e do mal, eis em duas palavras o resumo da tese liberal. Que o adotemos com intenções cristãs ou com intenções perversas, esta tese permanece sempre o que ela é. Um grave erro, um erro prático muito perigoso, por ser ele sedutor. Bastante útil à revolução, ao qual ela prepara os caminhos. Assim o Papa Pio IX, sem fazer distinção, logo condenou não a intenção dos liberais, mas o liberalismo. E antes dele, Gregório XVI condenava com energia apostólica o mesmo falso princípio de liberdade e de suas duas principais aplicações, a liberdade de consciência e a liberdade de imprensa. Peço perdão ao leitor por estender-me tão longamente sobre o liberalismo. É uma questão que está na ordem do dia, sobre a qual é necessário bem frisar. Que bem saibamos, todavia, malgrado estas divergências, que realmente são questões de conduta, mais que de doutrina propriamente dita, todos os cristãos honestos, todos os católicos esclarecidos, estão consensualmente contra a revolução. Suas dissensões não são mais que mal entendidos, um litígio por palavras e fórmulas. Retomando a sequência da minha proposta, e depois de tê-los exposto a liberdade tal como a entende a Igreja, e a liberdade tal como a entende o liberalismo, chego à liberdade tal como a entende a Revolução. Terceiro, a liberdade de fazer o mal, impedindo o bem, oprimindo a Igreja e seus pastores, jogando por terra os legítimos direitos de poder, violando os direitos da família. Esta é a liberdade revolucionária. É escusado entre gentes honestas o recusar-se discutir isso. Fazer o mal às expensas do bem
Não é mais liberdade, mas licenciosidade. Não é mais o uso, mas o uso e abuso sacrílego do mais magnífico dos dons de Deus. Só há um celerado que possa compreender e assim querer a liberdade. Pretenderam que esta era a liberdade de 1793. Afirmo, naquilo que toca à Igreja e à fé, que era também a de 1789. Os fatos bem provaram-no. Não há mais necessidade de verter sangue para oprimir o bem. As leis revolucionárias não são mais perigosas que o cadafalso. Tais são, parecem-me, as verdadeiras noções de liberdade. Elas se aplicam à ordem religiosa tão bem quanto à ordem política e à ordem íntima da família. É fácil cada qual julgar, segundo estes princípios, o que há de bom e mal nas modernas instituições chamadas liberdade religiosa, liberdade de culto, liberdade de imprensa e demais liberdades políticas. A liberdade religiosa, bem entendida, consiste em poder praticar, com o mínimo de entraves possíveis, a religião, a verdadeira religião. Ela impõe ao soberano temporal o dever de proteger, na medida do possível, o pleno e total exercício da religião católica, que é a única religião verdadeira, e assim auxiliar a Igreja em sua missão salvadora. O príncipe, disse São Paulo, não carrega em vão a espada, pois ele é ministro de Deus para o bem. Qual o maior bem, eu pergunto, para um povo tanto quanto para um particular, que o de livremente poder conhecer e servir a Deus e cumprir o primeiro e o maior dos deveres? Eu disse, na medida do possível, pois é comum que o soberano, assim como o pai de família, seja obrigado a bem tolerar as coisas que não pode impedir, mesmo que sejam prejudiciais aos interesses espirituais do seu povo. Seu dever não é precipitar-se através de medidas imprudentes, mas de preparar por todos os meios legítimos um melhor devir. Ele é obrigado a extirpar imediatamente o mal que ele pode o quanto antes erradicar. Vindex in iram ei qui malum agit. E os judeus, os protestantes, o que vós lhe fareis? Depende. Se já introduziram o erro num país católico, ou se ainda não estão estabelecidos e querem entrar ali. No primeiro caso, o dever do soberano católico é tolerá-los, garantir-lhes, como aos católicos, todos os direitos civis. Mas, ao mesmo tempo, ele deve impedir que seus erros deletérios se propaguem. Se possível, deve buscar sua conversão, oferecendo-lhes o ministério da Igreja. É definitivamente o papel de um bom pai frente aos seus filhos. Ele não lhes obriga a tornarem-se cristãos, mas esforça-se para convertê-los através de todos os meios de persuasão. Em seguida, obriga-os, seja pela persuasão, seja pela força, e guarda para si mesmos seus erros e não infectar as populações fiéis confiadas à sua guarda. No segundo caso, o papel do príncipe é bastante diferente, se bem que seja essencialmente o cumprimento do mesmo dever. Ele deve, se quer permanecer fiel à sua missão, impedir a todo custo infectar a fé de seu povo com a heresia e tratar seus propagandistas como agressores injustos. A heresia não possui qualquer direito em tal caso. E nos países protestantes, o que deverá fazer o soberano? O soberano protestante, protegendo uma religião falsa, aplicará mal um princípio verdadeiro. Não será a falta de princípios. A infelicidade do soberano e do povo será unicamente a de ser protestante. Ele sempre sabe que aplica falsamente os verdadeiros princípios. O demônio desvia para o seu proveito as instituições mais excelentes. O Cristo, além do mais, tem o direito de perseguir Satã, pois Satã é um revoltado, um injusto, um usurpador, um sacrílego. Satã, pelo contrário, não tem direito algum contra o Cristo, pois o Cristo é o Senhor legítimo, bom, justo e santo. Assim se dá com a Igreja e a heresia,
com a Igreja e o cisma, com a Igreja e todas as falsas religiões. O que viemos dizer neste capítulo aplica-se igualmente à liberdade de imprensa, à liberdade de educação e ao ensino, a todas as liberdades políticas. Jamais seremos liberais demais se bem compreendermos o que é a liberdade. E não compreenderemos a liberdade senão ao pô-la sob as luzes da Igreja. A Igreja é a mãe da liberdade na terra, ao mesmo tempo em que ela é a proteção e a salvaguarda da autoridade. 18. A igualdade. Somente uma palavra sobre essa questão para lhe discernir o verdadeiro do falso. Como para a liberdade, distingamos 3 tipos de igualdade: uma boa, outra que parece boa e que não é. A terceira, que não é e que tampouco parece ser. Primeiro, a igualdade cristã, a única absolutamente possível e verdadeira, e por esta razão a única admitida e praticada pela Igreja, aquela que ensinou todos os homens são irmãos, que não têm senão uma moral, uma religião, um mesmo julgamento, um mesmo Deus, para os pobres e ricos, para os soberanos e plebeus, para os pequenos e os grandes. Nossas igrejas são os únicos templos verdadeiros da igualdade entre os homens, e nossos sacramentos, sobretudo da comunhão, são os símbolos divinamente instituídos para recordar-nos desta igualdade fraterna e eterna. Segundo, a igualdade liberal de 1789, que domina nossas leis modernas. Mescla de ideias verdadeiras e falsas, como os próprios princípios de 1789. Esta igualdade aceitava em vários pontos, por exemplo, a distribuição dos impostos, o gozo dos direitos civis e etc. É contrária à lei de Deus noutros pontos, por exemplo, naquilo que tange às imunidades eclesiásticas. Por imunidades eclesiásticas entendemos o direito que Deus possui sobre uma pessoa ou coisa que está a ele consagrada. Assim, o homem, o cidadão que recebe a consagração eclesiástica ou religiosa, torna-se homem de Deus, propriedade exclusiva de Deus, e os poderes temporais neste homem consagrado limitam-se àqueles direitos que podem conciliar-se com aqueles de Deus. O mesmo para as igrejas, os vasos sagrados, os bens eclesiásticos, é coisa de Deus, propriedade de Deus e de sua Santa Igreja. É de fé, ao menos quanto ao príncipe, que as imunidades eclesiásticas são de instituição divina. Qualquer um que os viole está excomungado. Também existem as imunidades civis, criadas pelo poder temporal, que todos são obrigados a respeitar. Por exemplo, na França, o direito que possuem os príncipes de sangue, os senadores, os deputados e outros grandes funcionários de não poderem ser postos em julgamento, senão após um decreto especial do soberano, de serem julgados apenas pelos seus pares e etc. A justiça militar também é uma imunidade. Não é somente a Igreja que o mundo moderno recusa todas as imunidades. E que bem o saibamos, recusa este direito, pois ela é a Igreja, e o demônio, príncipe deste mundo e pai da revolução, quer enfraquecer a influência divina de Jesus Cristo sobre a terra. Além do mais, ela é frequentemente impossível na prática, mesmo existindo teoricamente nas leis. Em qual país os grandes dignitários do Estado, os altos funcionários, os personagens influentes e etc., não possuem uma grama de privilégios de fato que destroem a igualdade civil e política e que lei alguma não poderá abolir jamais? Terceiro, a igualdade revolucionária, a igualdade de 1793 e da guilhotina, a igualdade selvagem de Proudhon, quer dizer, o nivelamento absoluto de todas as condições, o socialismo, o comunismo, a anarquia. Tais distinções do simples bom senso bastam para esclarecer bem as discussões nas quais todos os espíritos honestos estão, no fundo, de acordo e onde ainda disputam-se somente equívocos.